Swift explora a interoperabilidade do blockchain para remover o atrito da liquidação de ativos tokenizados. Por o freio na liquidação de títulos falha, Bitcoin e nada mais. Porque o ex-executivo do PayPal, David Marcus, está desenvolvendo a Lightning Network. Egito negociará em moedas locais com BRICS. Chefes de 100 banks iraniano e catariano conversam para aumentar cooperação bancária. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre Nezara e Gesara, para mais atualizações do dia 18 de junho de 2023. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê seu like e compartilhe. Agora vamos à notícia. Swift explora a interoperabilidade do blockchain para remover o atrito da liquidação de ativos tokenizados. Estamos colaborando com a comunidade Swift globalmente para testar como as instituições podem usar sua conexão Swift para interoperar perfeitamente com a multiplicidade de redes blockchain emergentes em todo o mundo. Os investidores institucionais estão considerando cada vez mais investimentos em ativos tokenizados. À medida que buscam novas formas de valor, mas enfrentam um desafio complexo. Esses investimentos são rastreados em uma gama diversificada de redes blockchain, que não são interoperáveis. Cada uma tem sua própria funcionalidade ou perfil de liquidez, o que cria sobrecarga e atritos significativos no gerenciamento e negociação de ativos. Superar essa fragmentação será fundamental para a escalabilidade de longo prazo do mercado e, alinhados com nosso foco na remoção de atrito nas transações internacionais, estamos trabalhando com nossa comunidade para explorar uma possível solução. Em um novo conjunto de experimentos, colaboramos com mais de uma dúzia de grandes instituições financeiras e FMIs, incluindo Austrália e Nova Zelândia, Bank Group Limited, ANZ, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Christwin, Euroclear, Lloyds Bank Group, SEX Digital Exchange, The Depository Trust e Clearing Corporation, DTCC, para testar como as empresas podem alavancar sua estrutura Swift existente para instruir com eficiência a transferência de valor tokenizado em uma variedade de redes blockchains públicas e privadas. Chilling Bank, uma plataforma líder de serviços Web3. Investidores e intermediários enfrentam um desafio de blockchain. Nos mercados de capitais, há uma visão crescente de que a tecnologia blockchain tem potencial para gerar eficiência, reduzir custos e abrir oportunidades para algumas partes da indústria. Por exemplo, os mercados privados têm sido historicamente dependentes de sistemas e processos legados que aumentam os custos e impedem o investimento ao racionalizar as operações e os processos de liquidação. O blockchain poderia atrair mais investidores para os mercados privados e, por fim, aumentar a liquidez. No entanto, negociar ativos tokenizados ainda é uma atividade de nicho no espaço regulamentado. Para que o mercado cresça, as instituições financeiras precisam ser capazes
de interagir facilmente com várias redes baseadas em blockchain de maneira segura e confiável, assim como fazem hoje ao facilitar a negociação de ativos tradicionais. Em um ecossistema tão fragmentado, simplesmente não seria viável para as instituições financeiras se conectarem a cada plataforma individualmente. É por isso que a comunidade está trabalhando com o Swift para desenvolver um modelo de interoperabilidade que permita o acesso a diferentes plataformas globalmente. O Tom, diretor da inovação Swift, é improvável que haja uma única rede blockchain predominante, disse Tom, diretor de inovação da Swift. Esperamos ver uma infinidade de plataformas diferentes emergindo, cada uma atendendo a diferentes segmentos de clientes, com seus próprios recursos e requisitos personalizados. Em um ecossistema tão fragmentado, simplesmente não seria viável para as instituições financeiras se conectarem a cada plataforma individualmente. É por isso que a comunidade está trabalhando com a Swift para desenvolver um modelo de interoperabilidade que permita acesso a diferentes plataformas globalmente. Aproveitando a estrutura e a infraestrutura existente para impulsionar a mudança. Garantir a interoperabilidade entre os sistemas de back e mid-office das instituições financeiras é um número crescente de redes blockchain. Será essencial se o comércio de tokens se tornar mais onipresente. Em vez de construir novas pilhas de infraestrutura e tecnologia inteiramente do zero, as instituições financeiras querem alavancar sua infraestrutura existente para se conectar aos ledgers de blockchain, onde os tokens são registrados de maneira compatível e segura. Isso não apenas ajudaria as empresas a simplificar sua arquitetura e operações, mas também minimizaria os custos de investimentos e reduziria os riscos de obsolescência da tecnologia. Enfrentando o desafio como Swift está entregando a interoperabilidade da blockchain. Como uma cooperativa global focada em permitir transações instantâneas sem atrito e interoperáveis, a Swift está em uma posição única para ajudar a comunidade financeira a superar esse desafio. Em 2022, demonstramos como nossa infraestrutura existente pode ser usada como único ponto de acesso para várias plataformas de tokenização, operadas por instituições financeiras executadas em blockchains privados. Houve um amplo interesse da comunidade em continuar nossa experimentação e estender o escopo da interoperabilidade entre plataformas para incluir blockchains públicos como a camada de liquidação subjacente. Mas instituições estão começando a explorar como atender clientes em redes de blockchain públicas e autorizadas como Ethereum, disse Jonathan Enfred, chefe de estratégia de valores mobiliários da Swift. Isso está levantando questões sobre os principais casos de uso e o que seria necessário para dar suporte a essa atividade de maneira segura e compatível. Nossos experimentos ajudarão a aprimorar o entendimento do setor sobre os requisitos técnicos de negócios envolvidos na interação com e entre várias redes de blockchains, acrescentou Enrique. Ele também destacaram o valor potencial de uso de um protocolo interoperabilidade blockchain para transferir todos os valores de segurança entre um sistema legados e um número potencialmente ilimitados de blockchains. Sobre os experimentos, nosso próximo conjunto de experimentos da indústria foi projetado para mostrar como a infraestrutura da Swift pode ser aproveitada para facilitar a interoperabilidade, permitindo que o valor tokenizado
seja transferido entre os sistemas existentes e plataformas DLT públicas e privadas, com conectividade, padrões e mensagens existentes. O primeiro caso de uso envolverá a transferência de ativos tokenizados entre duas carteiras na mesma rede blockchain públicas, Tezos, Ethereum, Sepolia. A segunda envolve a transferência de ativos tokenizados de blockchain pública Ethereum para a blockchain autorizada. E um terceiro caso de uso testará a transferência de ativos tokenizados da Ethereum para outra blockchain pública. A Chainlink será usado como uma camada de abstração cooperativa para conectar a segurança à rede Swift à rede Ethereum Sepolia. Enquanto o protocolo de interoperabilidade cross-chain CCIP da Chainlink permitirá a interoperabilidade completa entre os blockchains de origem e destino. Estamos empolgados em trabalhar com o Swift. Está claro que à medida que os bancos se esforçam para acessar vários blockchains, uma camada de conectividade comum entre várias cadeias será o bloco de construção crítico para a adoção do financiamento on-chain, disse Sergei Nazarov, cofundador da Chainlink. Também exploraremos um conjunto de considerações não tecnológicas que são necessárias para instituições regulamentadas interagirem com redes públicas de blockchain e se envolverem em transações entre redes. Isso abrange uma série de desafios operacionais, de conformidade e regulatórios, incluindo áreas de foco, chave, como confidencialidade e privacidade de dados, ou responsabilidade e recurso ao realizar novas transações com ambientes públicos de blockchain. Freio na liquidação de títulos falha. Grandes melhorias foram feitas no modelo operacional de serviços de valores mobiliários nas últimas décadas. Muitas, mas as ineficiências no processo de liquidação de transações continuam sendo um desafio recorrente e requer uma resolução rápida. O número de negociações que não são liquidadas no prazo não deve ser subestimada. A inteligência de negócio da Swift mostrou que 5 em 100 transações de títulos enviadas para liquidação não serão concluídas na data de liquidação esperada. Embora isso possa não parecer muito, e isso se traduz em bilhões em custos operacionais e taxas para o setor. Por que as negociações falham? As taxas de falha de liquidação geralmente aumentam quando há condições de mercado instáveis, como temos experimentado nos últimos anos. Com um aumento significativo nos volumes de transações, segue-se inevitavelmente que as falhas de liquidação aumentarão em conjunto. O diretor de estratégia do mercado de capitais da Swift, mas os eventos de mercado e as tensões geopolíticas elevadas não são os únicos fatores que impulsionam o número de falhas de liquidação. Eles também serão resultado de desafios de longa data enfrentados pelo setor de valores mobiliários que estamos trabalhando para superar. Transações transfronteiriças são especialmente propensas a falhas. Isso ocorre porque as transações internacionais têm cadeias intermediárias mais longas, múltiplas jurisdições regulatórias e depende de uma variedade de diferentes formatos de mensagem, padrões de dados e plataformas de tecnologia. Mesmo assim, esta não é uma desculpa aceitável para a falta de disciplina nos assentamentos, disse El-Otamini. O erro humano é o outro dos principais contribuintes para as falhas de liquidação. Com muitas instituições financeiras menores, ainda fortemente dependentes de sistemas manuais, não é incomum
que indivíduos em operações simplesmente digitem os dados errados, por exemplo, em uma instrução de liquidação permanente. Estimamos que o identificador único de transação poderia ajudar a reduzir pela metade o número de exceções de pré-liquidação, que requerem investigação com uma corporate e reduzir 90% o número de correspondências ou falhas de tempo. Não há tempo para complacência. Isso abre os participantes do mercado a diferentes riscos para contrapartes comerciais. As implicações das falhas podem ser sérias. Por exemplo, uma falha pode fazer com que o gestor de investimento perca uma oportunidade de negociação, contribuindo para uma queda nos retornos dos clientes. Alternativamente, quando os títulos não são entregues, isso pode exacerbar o risco de crédito. As falhas de liquidação regular também podem ter um impacto adverso nas experiências gerais do cliente, levando potencialmente a danos à reputação. Falhas também podem levar a custos adicionais, a cobranças diárias sob o regimento de disciplina de liquidação, SDR, então sendo aplicado para negociações que não são liquidadas no prazo em depositários centrais de valores mobiliários com sede na União Europeia. E os burn-ins, obrigatório para os contrapartes, continuam sendo uma perspectiva real a partir de 2025, disse El Otami. A tendência global de liquidação em T+1 provavelmente incentivará ainda mais os participantes do mercado a otimizar seus processos. A Índia agora está ao vivo com T+1 para ações, enquanto os Estados Unidos e o Canadá confirmaram a adoção de T+1 em 2024. O Reino Unido lançou uma força-tarefa para examinar o caso de acordos mais curtos e a União Europeia, apesar de algum ceticismo inicial sobre a adoção de ciclos de liquidação mais curtos, também está avaliando os méritos de mudar para T+1. Ciclos de liquidação mais curtos comprimem o tempo disponível para as contrapartes liquidarem suas negociações, com menos tempo para resolver. Se não agirmos como indústria, as falhas devem aumentar, assim como as penalidades, dada essa estratégia, a atual taxa de falhas para liquidação pós-negociação claramente não é sustentável, e menos ainda se forem impostas recompras obrigatórias, destacou El Otami. A transparência é a chave daqui para frente. Colocar as falhas de liquidação sob controle não é uma tarefa impossível para as instituições financeiras e pode ser alcançada se os participantes do mercado fizerem algumas mudanças relativamente simples em suas operações comerciais. O mais óbvio seria se a indústria em geral adotasse o Identificador Único de Transação, UTI. Este é um padrão de mensagem ISO que é facilitador essencial para rastrear transações de ponta a ponta durante todo o ciclo de vida de uma negociação e nos dois lados da transação, permitindo uma investigação e tratamento de exceções muito mais fáceis. A UTI permitirá que os contrapartes obtenham maior transparência no ciclo de vida da liquidação comercial, ajustando-as a identificar negociações em risco de falha e a tomar medidas para corrigi-las antes da data de liquidação. O que as empresas podem fazer? As vantagens da UTI só podem ser percebidas se as instituições financeiras colaborarem, se a transformação deve acontecer e o setor deve mitigar as falhas de liquidação
e o setor de valores mobiliário precisará trabalhar em conjunto, disse El-Otamimi. As empresas têm a opção de investir em suas operações de forma isolada, ou se envolver com seus pares para lidar com as causas profundas das falhas liquidações, se mais instituições adotarem a UTI. Os benefícios por todo o setor serão significativos. Bitcoin e nada mais. Por que o ex-executivo do PayPal, David Marcus, está desenvolvendo a Lightning Network? Vejamos. David Marcus, cuja carreira focada em pagamentos incluiu passagens pelo PayPal e Meta, agora está liderando a Lightning para impulsionar a adoção de Bitcoin. Por quase 25 anos, praticamente, desde que os pagamentos online foram possíveis, David Marcus tem tentado descobrir como aperfeiçoá-los. Em meados dos anos 90, ele fundou uma empresa de telecomunicações que oferecia acesso à internet junto com serviços telefônicos. Em 2000, ele lançou a ActioVox, que se transformou na Zong em 2008, uma plataforma móvel que permite aos usuários pagar coisas online diretamente por meio de suas contas de telefone celular. Quando esse empreendimento foi adquirido pelo PayPal em 2011, Marcus ingressou na gigante dos pagamentos digitais, tornando-se seu presidente no ano seguinte. Ele leu o white paper do Bitcoin logo após sua publicação, mas não caiu na toca do coelho. No início, lembrou ele em entrevista à Bitcoin Magazine. Então, em 2012, a Argentina ordenou que o PayPal preparasse com todas as transações que enviariam dinheiro para fora do país enquanto lutava contra a inflação da moeda e um esforço de austeridade fiscal. E o valor real desse sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto começou a ressoar com ele. Ele disse: tivemos que cumprir, éramos uma entidade regulamentada, explicou Marcos. No dia em que isso aconteceu, os preços do Bitcoin subiram significativamente. E eu fiquei tipo, uau! Tipo, isso é algo em que os consumidores em um lugar como a Argentina estão realmente correndo para o Bitcoin, como uma forma de movimento do dinheiro que ganharam. E é o dinheiro deles, de maneira que acharam adequada. Então, senti que foi um momento muito revelador para mim em tempos de Bitcoin. Ser uma válvula de escape para certos comportamentos que não estavam alinhados com a minha visão de autossoberania de dinheiro em 2013, onde realmente solidificou a convicção para o melhor de nossas habilidades. Mas Marcos ainda não estava disposto a abrir mão da possibilidade de pagamentos institucionalizados em aberto pela internet. Em junho de 2014, ele ingressou na Meta, então Facebook, como vice-presidente de produtos de mensagens, desenvolvendo o aplicativo móvel Facebook Messaging. Marcos lançou o Messaging P2P Payment em 2015, que permitia que os usuários enviassem dinheiro uns aos outros de suas contas correntes sincronizadas por meio de aplicativo. Em meados de 2019, Marcos começou a liderar o projeto de criptomoeda do Facebook, Libra, que mais tarde foi renomeada como Diem, antes de ser totalmente abandonado. A Libra foi quase instantaneamente descartada pelos bitcoiners, por não oferecer nada particularmente valioso em comparação com outros projetos centralizados de moeda digital. E Marcos se viu defendendo o projeto perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, bem como o Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos. Forçado a responder a perguntas que muitas vezes eram mais amplamente focadas no histórico de invasão de privacidade do uso da Meta. Mas, antes que a Libra se estabelecesse no mercado de nó
oligárquico autorizado descrito em seu white paper, Marcos realmente considerou alavancar a Light Network para seu projeto. A Lightning e, em seguida, construiu uma carreira de classe mundial e possamos incorporar todos os produtos da Meta, WhatsApp, e-Message e outros, e então permitir que as pessoas movam valor. Por fim, ele decidiu que o protocolo não era robusto o suficiente para cobrir a visão da Meta, devido a algumas das insuficiências que ainda precisava superar, incluindo limitados e liquidez. No final, a capacidade de Marcos de descentralizar um projeto de pagamentos sob o Meta provou ser insuficiente, e desde então ele percebeu que tentar fazê-lo em qualquer outra rede além do Bitcoin é um exercício de futilidade. Nós construímos convicção inabalável neste ponto de que o único blockchain e os únicos ativos subjacentes que podem suportar um protocolo verdadeiramente aberto para pagamento na internet é o Bitcoin e nada mais, disse ele. O Egito negociará em moedas locais com o BRICS. O Egito abandonará o dólar americano, estabelecendo comércio com países do BRICS e moedas locais. O Egito anunciou que está abandonando o dólar americano em seu comércio com a China, Rússia e Índia. Nada disso foi implementado, mas há discussões para que possamos negociar em moedas locais de países como Índia, Rússia ou China, disse o ministro egípcio do abastecimento, Ali Mosefli. No ano passado, o Egito se candidatou formalmente para ingressar no BRICS e na SCO. Chefes de Centbank iraniano e catariano conversam para aumentar a cooperação bancária. O governo do Banco Central do Irã, CBI, Mohammed Reza Fazim, reuniu-se com o homólogo do Catar, Bandar bin Mohammed Al Thani, em Doha, para discutir forma de expandir as relações bancárias entre as nações vizinhas. Fazim disse ao chefe do Banco Central do Catar, QCB, que o fortalecimento de cooperação financeira e bancária entre os dois países fornecerá o terreno necessário para aumentar o volume de tropas e trocas comerciais em geral, enfatizando que aumentar a cooperação é uma prioridade da agenda compartilhada. Por sua vez, Al-Thani confirmou que existem muitas oportunidades para aumentar o volume de comércio entre os dois países, ao mesmo tempo em que apontou as necessidades de avançar nas relações Teherã-Doha. De acordo com a mídia estatal iraniana, a visita de Fazem ao Reino do Golfo ocorreu no âmbito da política governamental do presidente Abraham Raisi de melhorar os laços com as nações vizinhas. A chegada do chefe do CBI a Doha ocorre após relatos de que o Irã deve receber bilhões em fundos que foram congelados devido às sanções ocidentais, supostamente como parte de negociações indiretas com os Estados Unidos, para diminuir as tensões e reviver o conflito nuclear de 2015. O Catar sediou várias rodadas de negociações nucleares entre a República Islâmica e demais signatários do Plano de Ação Conjunta Abrangente, JCPOA, no ano passado, antes que os Estados Unidos se afastassem em parte devido à forte pressão israelense. O Irã e o Catar também possuem o maior campo de gás do mundo, o campo de South Pass North Domes Gas Condensate, que desempenha um papel significativo em suas relações. Em abril, o chefe do escritório da Ásia Ocidental da Organização de Promoção Comercial do Irã, TPOI, anunciou que o volume comercial entre as duas nações deve chegar a 3 bilhões até 2025. Na semana retrasada, Teherã revelou planos para transformar a zona industrial a costa do Golfo Pérsico em um importante centro regional de gás, em coordenação com a Rússia, Catar e Turquemenistão. O Catar também deve se juntar a uma aliança naval, liderada pelo Irã, destinada a patrulhar o norte do Oceano Índico. A reunião de Fazem com o QCB também segue
sua recente visita à capital dos Estados Unidos, onde se reuniu com a diretoria gerente do Fundo Monetário Internacional FMI, Kristalina Georgieva. Durante sua conversa, o chefe do CBI destacou a agenda de reformas de Teherã para alcançar estabilidade econômica, apesar de esmagar as sanções ocidentais. Em particular, ele apontou para as tentativas de reduzir a inflação em 30% antes do final atual ano civil persa. De sua parte, a autoridade do FMI disse que as interações renovadas do Teherã com o FMI podem ajudar a apresentar uma imagem positiva da economia iraniana nos mercados globais. E essas foram mais informações do Jazara News. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal e também ajudar em nossos projetos. Até breve.